Para te falar sobre o Galo, que quer ainda mais 4 reforços, mesmo depois da chegada de Léo Duarte, ex-zagueiro do Flamengo, contratado após sair do Istambul Başakşehir. Os alvos do Atlético para metade do ano: um zagueiro canhoto para substituir Júnior Alonso, um primeiro volante, um meia e um ponta. Surgiu nas últimas horas a especulação de que o ponta pode ser Matias Vargas. 29 anos de idade, atua como ponta esquerda e ponta direita e joga no Al Fateh da Arábia Saudita, a temporada passada das mais interessantes. 31 jogos, 10 gols e 5 assistências. Segunda temporada dele no futebol saudita, ele havia sido comprado a custo zero do Shanghai Port. Antes de gravar o vídeo, procurei um dirigente do Atlético para entender em que pé estão essas negociações por outros reforços. Estou aguardando a resposta, assim que tiver qualquer comentário, conto para vocês, beleza? A questão do Fred segue na mesma, o Atlético ainda está tentando negociar, ver sobre as facilidades para liberação. Semana passada a gente trouxe a informação de que o clube, o Fenerbahçe, tem o limite de estrangeiros e precisa dispor de um. Então, o Atlético tenta ainda negociar. Não sei se o Atlético vai mandar representante lá, se eles vêm aqui, não sei, mas, quer dizer, acho difícil que eles venham, né? Se o Atlético vai mandar alguém lá ou se eles estão tratando tudo por telefone. Fato é que, e também não interessa, né? Eu prefiro tete a tete para resolver essas coisas, mas aí é problema do Atlético. Mas o Atlético tenta, ainda segue tentando. E por incrível que parível, a questão do Luiz Araújo ainda não está morta. E eu também me surpreende isso aí. Porque a questão do Luiz Araújo, o Atlético continua querendo, o Flamengo não vai facilitar em nada a vida do Atlético para ter o Luiz Araújo. Se pagar, leva. Caso contrário, eu não sei que tipo de negociação possa avançar se não for com dinheiro na mesa. Vamos lá então. Situação do Fred. O Atlético tenta fazer com que o jogador consiga demonstrar para o Fenerbahçe, através do seu desejo, através dessa questão dos estrangeiros, uma liberação amigável. Com o Flamengo, é como disse o John Rambo, assim, não existem civis amigáveis. Tipo assim, não vai acontecer esse tipo de circo. Se o Atlético faz para mim um movimento de trazer o Luiz Araújo, significa que aquilo que o Pedro Daniel disse de não investimento está sendo rasgado, mais uma vez. E não que tenha problema, tá? É isso que eu falo, não que seja um problema, Não, né? não. Porque a necessidade do Atlético, ela pede investimentos. E quando eu digo isso, eu não estou negando a situação dos donos, nesse momento, não poderem colocar dinheiro no futebol, ou não terem a vontade, enfim, vamos tratar dessa forma, tá, pessoal? Porque daqui a pouco vai ter um aporte que já foi dito, que é para cobrir os rombos, a questão dos juros atleticanos, enfim. O aporte vai ser destinado não ao futebol, como já foi amplamente trazido aqui nos donos da bola e por outros setoristas atleticanos. Mas caso o Atlético faça um movimento na direção do Luiz Araújo, gente, o Flamengo, ele não facilitou a saída do Alan, que estava mais escanteado do que a própria bandeira de escanteio do Flamengo do Maracanã. O Luiz Araújo é um cara que o Jardim gosta demais, pensou nele aqui na época do Cruzeiro. O Flamengo quis fazer o negócio, mas quis envolver o Matheus Pereira, o negócio não caminhou. E agora o Leonardo Jardim está treinando o Flamengo. Então, assim, seria uma operação cara para o Atlético. Eu não estou dizendo que não valeria a pena, vale sim. O Luiz Araújo é um jogador que ele é atacante, ele ao mesmo tempo é um armador, tanto que era o primeiro nome a substituir o Arrascaeta ali. Tem características diferentes, mas era o predileto do Felipe Luiz, principalmente com isso. Mas vai significar que o Atlético foi por uma direção diferente do que começou na janela. Exemplo, trouxe o Léo Duarte. Você vai atrás do Luiz Araújo, você já sabe, não adianta. E se o Atlético, caso, né, vamos supor aqui, no imaginário, que o Atlético conseguisse o Luiz Araújo por empréstimo de graça, com uma condição de obrigatoriedade, olha, é para ser aplaudido o Atlético de pé, todo o departamento de futebol, porque o Flamengo não tem a menor necessidade, urgência de vender jogadores em que ele não está utilizando no plantel, e principalmente o Luiz Araújo, ele é um 12º, 13º jogador hoje do Flamengo no máximo. Negociar com quem tem dinheiro é sempre muito duro. Porque o cara não precisa de dinheiro, o cara não precisa do seu dinheiro, então o cara não faz questão.
Você quer, filho? Você paga o que tá na peça. O preço tá aí, você paga e leva. Ah, negocia. Não. Facilita? Talvez. Estou com vontade de vender? Não. O treinador gosta dele? Gosta. Já manifestou que gosta, inclusive. Então, tá lá. Se pagar, leva. É difícil. Quando é assim, é mais difícil. Oi, Everton. O Frossá bateu um papo com o Pedro Daniel recentemente, e uma das perguntas dele foi sobre o zagueiro da esquerda, né? E o Pedro Daniel deixou claro que a ideia do Atlético nesse momento é reforçar a zaga no lado esquerdo. Lembrando que hoje o Atlético pela direita tem o Tressoldi, o Lianco, o Ivan Roman e agora o Léo Duarte. Pela esquerda só o Vitor Hugo. Então passa que é uma necessidade mesmo do Atlético, mas o Atlético já tem outras necessidades que não vêm sendo supridas, né? Então existe uma grande preocupação aí com essa reformulação, com essa tentativa de reformulação que o Atlético vem vivendo aí com esse elenco tão defasado e desequilibrado que o Atlético tem. O Atlético fez sondagens, né? O zagueiro que joga pela esquerda, né? Uhum. Ah, tá. Fez sondagem, mas não virou, né? Não virou. Aí depois a invenção da imprensa. Não então virou. tá bom. Não virou. O Então, Atlético então confirmou, então. Pedro Daniel confirmou, né? Ah, Atlético, tá bom. Zagueiro o Atlético pela tem esquerda. interesse, sim, do zagueiro pela esquerda. Maravilha. Observem como essa fala do Pedro Daniel, não que precisasse e não que essa fala tenha intenção disso, mas ela derrete, ela dissolve com solda cáustica aquilo que foi apresentado há poucos meses pelo Paulo Brax. Sobre do setor defensivo do Atlético. defensivo. Da qualidade dos zagueiros. Ô Valuzeiro, Ela dissolve. teve assim. uma pessoa do Atlético que falou com um colega nosso de imprensa do arrependimento de ter dado 2 anos de contrato pro Vitor Hugo. Sabe? Sim. Falou. Em Vocês estão sabendo menos disso, de né? 6 Tô. meses, né? Esse arrependimento. O arrependimento. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar, né? O HG, e só um ponto aqui, cara, que falando em cima de uma eventual janela do Atlético. Se o Atlético consegue com a contratação do Luiz Araújo para jogar como um ponta, se o Atlético consegue buscar o Fred pro meio campo, melhora bem. Mas ainda faltaria muito pro Atlético ser um time forte e competitivo. Eu vi também uma entrevista do Pedro Daniel ao Máquina do Esporte. E nessa entrevista ele disse que o objetivo do Atlético nesta temporada é a volta à Libertadores. Então se a gente olha para o Atlético e o objetivo do time é a volta à Libertadores, aí tem um ponto importante. O Atlético tem 3 vias para conseguir isso. Ficar entre os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, que eu acho que acaba mudando por causa da questão da Copa do Brasil. Chegar à final da Copa do Brasil, que salvo engano agora o campeão e o vice tem vaga. Ou ser campeão da Copa Sul-Americana. Então o Atlético tem 3 vias para conseguir isso. Para que o Atlético consiga isso, o Atlético precisa de um elenco forte. E ter um elenco forte não é só buscar o Léo Duarte, que pode ser um zagueiro importante para esse Atlético, ainda preciso vê-lo. Não só buscar mais um zagueiro, que é o que disse o Pedro Daniel ao Frossá, que quer buscar um zagueiro pela esquerda. Não é só buscar o Fred, que seria um cara importantíssimo para o meio-campo. E olha que eu acho que ele resolve boa parte dos problemas do meio-campo do Atlético. O Alô até discorda de mim quando eu disse isso. E não é só buscar o Luiz Araújo. Ainda assim, o Atlético precisaria de mais reforços. Dada a carência que o Atlético tem hoje no elenco. O Atlético tem muitas carências. O elenco atual do Atlético não consegue nenhuma das frentes que você falou. Nenhuma. Eu concordo contigo. Mesmo com a chegada do Léo Duarte. Não, nenhuma das frentes. Sim. Nem a Sul-Americana, que pra mim é a mais fácil. Eu tô contigo. Então, assim, o Atlético precisa se reforçar. E aí, eu acho que seria interessante ter o Luiz Araújo. Eu acho que seria interessante ter o Fred. Esses caras podem ser, talvez, os personagens ou as figuras mais importantes do plantel. Quando você fala assim, pô, o Atlético do Luiz Araújo e do Fred, o Cruzeiro do Matheus Pereira e do Caio Jorge, eles podem ser. Pra mim, eles não estão no mesmo. Aliás, o Fred até é um cara diferenciado, ele poderia chegar num patamar parecido. Mas o Luiz Araújo ainda não tá nesse patamar, mas é um cara que pra mim seria importante. O Atlético teria já uma boa cara de time. Mas ainda faltaria. Eu também acho. Mas assim, tô aquelas contigo. coisas assim, a empresa cresceu 150% nos últimos 3 meses. Acho que com a chegada, mas o Thiago é muito feliz quando ele fala, não dá para o Atlético porque a era Hulk, a gente falou muito da era Hulk no Atlético, mas o declínio do Hulk começa exatamente, o Hulk ele foi extraordinário no Atlético, mas 21, 22 e 23 ele tinha boa companhia, hein?
Ele não jogou com... Até De 24. cabeça de ele, bagre, ele não não. jogou com os tiãozinhos Não. da beirada, não. Até sabe? 24, hein? Até 24. Paulinho, do lado sim, dele, não, jogando pra 24, cacete. Thiago. É a última volta do Palmeiras. Sim. Ali, o Atlético deveria ter parado, com o Milito continuando sem Milito, falando, gente, 25 é um ano de reformulação Exatamente. profunda. Aqui tem a parte do elenco que foi campeão, com mais uma outra parte que chegou e não virou, mas aí não. Aí continuou torcendo e tá torcendo até hoje para extrair desse elenco. Eu, puxando para baixo, assim, falando um mínimo, 5 reforços. Eu tô surpreso do Atlético ir buscar um novo zagueiro no mercado, tô surpreso, porque isso escancara que o setor defensivo é uma carência gigantesca, observada por todos lá. Pelo menos 5. Os 2 zagueiros, já que vai trazer os 2 zagueiros, imaginando, né? Caso viesse o Fred, Luiz Araújo e o primeiro volante, que também foi mostrado em planilhas e etc, e nomes foram ditos, e segue sendo uma carência no Atlético até hoje. Então, 5 nomes, pelo menos, tá, HG? Gostaria de uma opção ao Cassierra. Tem o Cauã, Sim. o Cauã, mas se eu falo que o Neiser, mais rodado que o Cauã, não pode carregar a responsabilidade de resolver quando o Caio Jorge não está lá no Cruzeiro. O Cauã, cara, ele tem menos rodagem, mas muito menos horas de voo do que o Neiser. Você colocar nele a responsabilidade de ser o reserva do Cassier e ter que entregar gols nesse segundo semestre de tantas competições importantes para o Atlético, eu não faço isso. Mais uma vez o Valu tentando destruir o trabalho do Brax, essa perseguição tá vergonhosa. Não, o Léo. Vê os comentários abaixo. Vê os comentários abaixo. O trabalho do Brax, o Léo, não é pegação no pé, não. O trabalho do Brax é ruim. O trabalho do Brax é muito ruim. E você está vendo a repercussão em cima da sua mensagem. Que não é uma situação que está na cabeça do Valu, está na cabeça do Valu. Das poucas coisas que nós 4 concordamos aqui, das pouquíssimas coisas, essa é uma delas. Que aqui o quarteto concorda. Aliás, o quarteto não, nós temos aqui mais 3 pessoas fora do ar aqui. A Dudinha tá ali fazendo assim, que concorda. O Daniel Abreu tá aqui do lado fazendo assim, concorda. O Guilherme Souza tá aqui. E agora o pessoal de jornalismo aqui, ó, chegando da porta aqui, todo mundo daqui a pouco vai montar uma... Então não é pegação no pé, o trabalho é ruim, o saldo é ruim. Não, se ele é atleticano e tá feliz, você tá feliz com isso? É muita coisa feita sem convicção ou com a convicção dele especificamente, mas diante de uma falta de cuidado para analisar todo o aspecto que está envolvendo a contratação do jogador, né? Ou de jogadores. Então foram muitos erros, muito dinheiro gasto de forma equivocada e de mais a mais umas contratações que nascem do nada, aparecem aí e entubam no clube e depois o clube é que se vire, né? É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um vídeo do nosso canal. Muito obrigado, você que acompanhou o vídeo até aqui, tá? A sua companhia é muito importante. Já peço o like de vocês antes de sair, tá bom? E você que está chegando, seja muito bem-vindo, atleticano. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nada. E deixa o seu like, é de lei, tá? É rapidinho, é só sentar o dedo no like ali, rapidinho, coisa linda. Vai ajudar demais o canal, tá bom? Fique à vontade aí, tá? Eu convido a vocês a estar aí olhando, dando aquela mapeada aí no canal, para vocês estarem conhecendo o canal e ver aí que o canal só tem notícias do Atlético. Você que é atleticano, aqui é o teu lugar, vem fazer parte aqui do canal com a gente. Se inscrevendo, tá, gente? E se inscreva, não esqueça de fazer sua inscrição, tá bom? E antes de sair do vídeo, não esqueça de verificar também se o sininho de notificação está ativado, muito importante, porque assim você não perde nada que sai aqui no canal, tá bom? Muito obrigado você pela preferência de estar aqui no canal, tá bom? Fique à vontade para estar deixando a sua opinião em relação ao que foi falado ao vídeo, tá bom? Muito importante demais. E quem puder compartilhar o vídeo aí com os amigos, ajuda demais o canal, a gente só tem de agradecer, tá bom? Vou ficando por aqui, forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, galera, tamo junto.